juntos a igreja. A honra, a igreja. A força e o ao Rei Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós cantamos e louvamos tanto a Ele. Quantas das vezes no nosso dia nós damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, todo o poder a Ele. Ele já tem tudo isso. Ele já tem toda a honra. Ele já tem todo o louvor. Ele já tem toda a glória. Mas Ele quer uma glória. Ele quer uma honra. Ele quer um louvor que você pode dar a Ele. Deixa eu falar uma coisa. Preste atenção. O Espírito Santo me faz lembrar de uma coisa aqui nessa noite. O Deus que tem todas as coisas, Ele tem tudo, não tem? Mas Ele não tem uma coisa que você tem. Eita! Ele não tem uma coisa que você tem. Que coisa é essa, pastor? Ele só vai ter se você der a Ele. É a opinião sua a respeito dele. A minha opinião a respeito dele é a sua adoração. Ele só vai ter se você der a Ele. A sua adoração só vai ser de Deus quando você o adorar em espírito, em verdade. Por isso nessa noite cante. Nós até estamos dando nosso tempo a Deus. Vamos dar nossa oferta a Deus. Vamos dar a nossa voz a Deus. Mas eu estou falando de algo além, mais profundo. Adore a Ele. Lembre do começo da sua conversão. Onde é que foi parar a sua paixão? Onde é que foi parar aquela coisa de eu voltar para casa? Uau! Parece que você ganhou o primeiro beijo da menina que você tanto batalhou. 13 de junho eu dei o primeiro beijo da pastora Denise. Voltei para casa assim, ó. Serelepe. Um frio, devia estar uns 10 graus aquela noite. Quem falou que eu sentia frio? Aquecido pela paixão. Amém? Ela tá doida aqui. Eita Deus! Amados, cadê essa paixão por Jesus? Precisamos voltar a essa paixão. Celebrarei. Você vai louvar. Você vai louvar esse refrão. Aleluia, diga. Celebrarei meu viver, cantarei, pois por tuas mãos, terra, céus e mar e todo ser. Senhor.
Traz de volta, Pai, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, diga a Ele, a glória. Sim, Senhor. Sim, nos traz de volta, Pai. Traz de volta. Arranca isso de nós, em nome de Jesus. Sim, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. É para ti, Senhor. O Senhor, aleluia, aleluia. Aleluias. Aplauda mais forte o Senhor, amém? Amém, obrigado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Amém. João, capítulo 4. Amados, não esqueçam, tá, de acertar o retiro e pegar a sua latinha do Desperta. Amém? Eu lá em casa peguei uma latinha, eu falei, Bernardo, essa lata está vazia. Ele, não, é para o senhor encher. Eu falei, mas não foi você que pegou. Ele pega para a gente encher. Pois, eu vou contar esse Bernardo. Amém? Eu vou falar para antes. João 4, versículo 27. 27. Todo mundo já conhece, eu mesmo já ministrei aqui em outras ocasiões, mas Deus ministrou algo diferente, eu queria compartilhar essa manhã, compartilhando com a pastora Denise, e o Espírito Santo testificou no meu coração. Amém? Todos acharam? João 4, 27, diz assim a palavra do Senhor. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou o que é que procuras, ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, preste atenção nisso, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come! E ele, porém, respondeu, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, acaso alguém lhe trouxe de comer? E disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Oh glórias, oh aleluias, Jesus Cristo, amém. Quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando o fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que colhe. E eu vos enviei a ceifar, a colher aonde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava, ele me disse tudo o quanto tem feito. Amém? Só até aqui mesmo. Amados, todos já conhecem essa passagem de cor e salteado. Todos já sabem que no texto diz que havia uma necessidade, era necessário que ele passasse por Samaria. E não havia necessidade alguma, porque ele geograficamente poderia ter traçado
outra rota. Então a necessidade alguma não era uma necessidade geográfica, não era uma necessidade de caminho, era uma necessidade do encontro. Era a necessidade do encontro daquele que estava vilipendiado de amor, daquele que estava, que tinha sido usurpado dela toda a fonte de alegria e que buscava suprir sua alegria e que buscava, ou melhor, suprir a sua carência em outros braços. Era uma mulher que já tinha, muitos maridos já haviam passado pela vida dela, já tinha degustado vários homens. Vocês já conhecem essa palavra de João, capítulo 4. Era uma mulher que não era benquista pela sociedade, ia buscar a água no poço em um horário que ninguém ia. Por isso, Jesus, sozinho com ela ali, se encontra e conversa com ela, e não havia outras mulheres. Bom, vocês já conhecem a história da mulher samaritana, que não era bom e nem de bom testemunho que Jesus estivesse com ela à beira de um poço. Mas, olhando hoje e estudando hoje pela manhã, eu vi algo diferente sobre nesta passagem, que é o cântaro. Diga assim comigo, o cântaro. Cântaro. Nós ouvimos tanto na Bíblia sobre o cântaro. Às vezes a gente pensa que cântaro só está nessa passagem, mas tem cântaro na Bíblia inteira. Só no hebraico tem 3 palavras para cântaro, e a gente vai ver isso aí depois. E Jesus, de fato, até esse momento, estava conversando com essa mulher, e toda essa didática em que eu passei assim, só pincelei, estava acontecendo. E de repente, na dialética, nesse ensino de Cristo, eu aprendo algo. Há uma frase que me chama a atenção nesse texto. Essa mulher já havia encontrado Jesus. Jesus já havia encontrado essa mulher. Eles já tinham conversado, Jesus já tinha revelado tudo sobre a vida dela. Mas ela estava com o cântaro ainda. Ela estava com algo que decodificava, que era interpretado como a fonte do seu sustento naquele momento. Aquela mulher não havia largado o cântaro ainda. Antes de entrar no que é o cântaro, é preciso entender que às vezes nós encontramos Jesus, mas não largamos o cântaro ainda. Às vezes nós estamos com Jesus na beira do poço, em intimidade, conversando, olho no olho, ouvindo a voz dele, ou cheirando ele, estando ali, bebendo uma água que sai do poço, poço que os príncipes e os nobres cavaram com suas varas e os seus bordões, mas nós ainda não largamos o nosso cântaro. Ainda ficamos apegados em certas estruturas, sejam elas religiosas, emocionais, estruturas essas fragmentadas, estruturas essas que não podem satisfazer a nossa sede e nem a nossa fome espiritual. Essas estruturas são cântaros frágeis que se quebram e vão causar decepção em nossas vidas. Por isso que há muita gente decepcionada, porque se apegaram a cântaros, se apegaram ao odre velho e nunca receberão o vinho novo. Porque quando o vinho novo entra, ele não suporta, ele incha e se arrebenta. Não tem como. Uma pessoa disse: mas pastor, eu não gostei, porque uma vez o ministro de louvor chamou Deus de você. Que falta de respeito. Não tem a música, eu só quero você, eu só quero você. E a pessoa se indignou. E você tentou botar na cabeça de uma pessoa quadrada, engessada, encapsulada, envolocrada, moldurada, engessada, concretizada, cristalizada pela religião, que você pode chamar Jesus de você, de paizinho, de amigo, de meu Senhor. Você pode chamar. Não, mas eu não admito.
Então você não admite, você está querendo mandar no relacionamento de alguém com Deus, se o próprio Deus não está interferindo. Você está se tornando pior do que a pessoa que você está julgando, se bem que ela não fez nada de errado. Essas estruturas, aí você vai botar na pessoa, sabe o que ela diz? Não tem como, eu não aguento, eu vou voltar para a velha estrutura. Aí ela volta para aquela estrutura, senta, levanta, amém, senta, levanta. Jesus Cristo está aqui, Ele está no meio de nós, senta, levanta, e as outras estruturas religiosas, gospel, que são estabelecidas, e a gente nem percebe, vai vivendo, são cântaros, muitos cântaros. O que é o cântaro que eu preciso largar? Meu Deus do céu. Existem 3 palavras para cântaro no hebraico. Vem de kad, barril, que era o que Rebeca carregava ao dar água aos seus camelos. Quando o servo de Isaac o servo de Abraão foi encontrar Rebeca, uma noiva para o seu filho Isaac. Existe a palavra nebel, que é uma forma figurada de cântaro para humilhação. Ou seja, nós somos um cântaro, um vaso, que a qualquer hora pode ser quebrado, não temos valor. O valor que tem é aquilo que está dentro de nós. Quando eu digo não temos valor, veja bem, não é porque você não presta, não. É em maneira de humilhação e submissão. Nós só somos o que somos porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Amém? Então o valor aqui não é em mim, pastor Leandro que está pregando, mas no tesouro que eu estou carregando, sendo boca de Deus, mas porque a palavra de Deus está fluindo. A partir do momento que a palavra de Deus não fluir, eu passo a ser maldição. Amém? Então, é a palavra nebel. E existe a palavra keraimon, que era o jarro d'água. E esses jarros tinham de 40 a 115 litros. Os maiores de 115 litros eram usados nos rituais de purificação. Amém? Então, o primeiro cântaro a ser largado são os obstáculos que nos impedem de cumprir a vontade de Deus. O cântaro não poderia ser pequeno porque tinha que durar até o outro dia. Portanto, era um obstáculo carregar ele e testemunhar de Jesus até as pessoas, os homens que se encontravam em algum outro lugar da cidade. E preste atenção, uma mulher sozinha, preste atenção, uma mulher pecadora, olha o cântaro da estrutura religiosa voltando aí, pecadora sozinha, foi lá e trouxe todo mundo a Jesus. Vocês leram comigo que os discípulos estavam na cidade e voltaram, dizendo: mestre, temos uma comida, o senhor não quer comer? Agora eu pergunto, essa mulher contagiou a cidade. Os discípulos foram buscar comidas e não fizeram nada, não ganharam uma alma. Você já parou para pensar nisso? Eu amo a palavra. Eles vão na cidade, deixam Jesus sozinho com a mulher. Volta, Jesus está conversando com a mulher. E aí, batendo aquele lero, me desculpe a palavra, mas era isso mesmo. Aí ela sai correndo, larga o cântaro e contagiam a cidade. E os discípulos voltam. Mestre, está com fome? Jesus olha, eu ainda vou buscar a expressão que Jesus deve ter falado para eles. Deve ter falado para eles assim: eu não tenho que comer essa comida que vocês estão comendo. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E era isso que vocês deveriam ter feito. Não voltar com pão para eu comer, mas voltar com vidas. Foi o que essa mulher fez. Eu estou falando dos discípulos que saíram para aquela cidade para comprar comida e voltaram só com a comida. Aquela mulher saiu com água, largou a água e voltou com almas. O cântaro era um obstáculo. O cântaro era algo que atrapalharia a empreitada missiológica daquela mulher. Então o que ela fez? Largou.
esse obstáculo. Chega, eu não vou andar com esse cântaro não. Não era uma latinha. Ela ia buscar água todo dia, meio-dia. Então a água tinha que durar até outro dia. Era água para cozinhar, era água para lavar o rosto, era água para tomar banho, era água para fazer a higiene pessoal toda dela da casa. Era água. Era bastante água. Ela largou e foi. Quais são os obstáculos que têm te impedido de fazer a vontade de Deus? Quais são os obstáculos que nos impedem de cumprirmos o ID de Deus? Qual o cântaro que nos impede de, indo, venhamos a testemunhar de tudo o que Ele tem feito? Quais são os cântaros? Quais são, meus irmãos? A igreja tem se apegado em tantos cântaros. E o indo e evangelizando, eu conversando com a pessoa hoje, lá no hospital, quando a gente foi fazer uma visita, pronto, eu e o Gemerson. E eu falei assim, Gemerson, sabe de uma coisa? Nós não deveríamos pagar para estar na televisão e no rádio. A igreja não deveria dar R$1. Se bem que é bom, é relevante, é fantástico quando alguém faz um trabalho maravilhoso e prega uma palavra que te arranca da comodidade espiritual na televisão, no rádio. Mas deveria ser o contrário. A mídia deveria ir atrás da igreja dizendo, nós precisamos que vocês deem uma palavra no nosso canal, nós precisamos, não precisa pagar, somos nós que precisamos de vocês, porque aquilo que vocês têm feito, a restauração, a ressocialização das pessoas, olha, é notório na nossa cidade, a influência que vocês têm. Era para ser assim, mas nós ainda não somos assim. Estamos lutando para ser. E vamos ser antes de Jesus voltar. Ele vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Irmão, não me importa se você crê que Ele vai voltar antes, depois, se você é pré-tribulacionista, meso, amilenista, não sei. Se você crê que Ele vai voltar, é o que importa. Você crê? Porque até os muçulmanos estão crendo agora. O Irã levantou um exército, eles estão esperando o Messias messiânico, o Messias muçulmano. O mundo inteiro está se movendo. Há uma força, eu não sei nem se eu posso chamar de inconsciente mais coletivo, é um consciente. Várias doutrinas, filosofias, estão crendo que algo está para acontecer no mundo espiritual. Só que às vezes, nós que conhecemos a verdade, ficamos presos nos cântaros da terra. E esquecemos da água verdadeira. Nós não cumprimos o ID de Jesus quando a nossa justiça própria quer matar a nossa sede. Então não largamos o cântaro. E pensamos que nos descendentaremos por nós mesmos. A gente não larga o cântaro. Porque diz, esse cântaro é capaz de matar a minha sede. Esse cântaro é capaz de me dar aquilo que eu preciso. Então, isso que Jesus está falando é maravilhoso, mas eu não consigo tocar, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, não tem no meu paladar o gosto. Então, aqui eu toco, aqui eu vejo, aqui eu chego ali e vendo, eu ganho dinheiro. Então, eu vou ficar com esse cântaro. Nós pensamos que nós vamos nos descedentar pela nossa própria justiça. E aí nós não confiamos em Deus. Não confiamos. Ficamos desesperados quando uma notícia ruim bate. Ficamos. Amados, eu não estou falando que você fica ou está proibido de chorar. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. De ficar triste. Fique triste. Mas não fique perplexo. Não se ire. Não se turbe o vosso coração. Não saia descontando na esposa, no cachorro. Não seja um mal-humorado.
fala com a mulher já fica, o mau humor pega, é contagioso, é pior do que chikungunya. Eita. O patrão briga com ele, ele vai para casa mal-humorado, briga com a mulher vai para casa mal-humorada, o filho vem mostrar a nota, sai daqui, já xinga o menino de capetinha. O cachorro vem falar com o menino tem no cachorro. Olha, começou no patrão. O cachorro vai ficar no cantinho dele. Meu irmão, se a gente for, vai chegar no gato, no rato, e aí... Porque passa. Porque passa. A gente fica com o coração atribulado. Fica transtornado. Repentinamente explode. Era um vulcão que estava morto ali. Ou como pode-se dizer, eu não sei o termo agora, esqueci, geológico que se usa. O vulcão inativo, né? E aí, de repente, explode. Mas quando a notícia ruim chegar, quando a notícia ruim chegar, olhe para Deus e diz: Senhor, eu confio em Ti. Na minha conta, no meu gerente, eu apenas sei que eles podem fazer alguma coisa, mas o Senhor é o Deus do impossível. Não se dê sedente pela sua própria justiça. Não diga, não é eu, e agora o que vai ser de mim, porque foi me tirado tudo. Deus, eu não posso ver Deus. O que Deus vai fazer nessa hora? Eu tenho que falar com o gerente aqui, eu tenho que falar com o homem, eu tenho que falar com o dono, com o diretor financeiro. Fale com ele, mas vá para o joelho e saiba que Deus é Deus, suficiente, além daquilo que você pede, pensa ou necessita. Outro cântaro que eu preciso largar é o cântaro do espiritualismo. Espiritualismo é diferente de espiritualidade. As pessoas confundem espiritualismo com espiritualidade. Os samaritanos tinham uma mistura de 5 deuses. Culpa do cativeiro da Babilônia, da mistura do povo com o povo judeu. Então, eles eram muito espiritualistas. O espiritualista, tudo é Deus. É um panteísmo gospel. Tudo é Deus e Deus é tudo. Deus está ali, Deus está aqui. Tudo que é de bom vem de Deus. Sabe? Então, tudo que é de bom é de Deus e Deus é tudo de bom. Só que eu não entendo, eu não sei. As minhas concepções de bom e de ruim não cabem na concepção bíblica. Não cabe. Às vezes me desculpa, mas o pau está cantando no lombo da Filomena. Não tem ninguém com esse nome aqui, eu posso falar. E a gente está dizendo, ai, o diabo está massacrando ela. Não, às vezes é Deus operando em favor dela. Às vezes é Deus consertando, edificando, trazendo, reestruturando. E às vezes uma pessoa está recebendo coisas e a gente diz que ele está ficando abençoado. Olha como fulano está abençoado. Olha, fulano ganhou um carro novo. Fulano ganhou uma casa nova. Fulano não sei o quê. Mas não vê que fulano está mais arrogante, está mais egocentrista. Não vê que fulano está olhando mais para si. Não vê que fulano está mais sectário. Não vê que ele está mais proselitista. Não vê que ele está mais nariz em pé. Então, ele não está sendo abençoado. Ele está sendo amaldiçoado. Aí a gente olha isso e diz que é bom. E olha isso e diz que é ruim. As nossas concepções são falidas. Quantas vezes, quando você passou por um momento difícil, você ficou querido com Deus? Ficou querido. Momento difícil, você orava o dia inteiro. Pegava o violão com 2 cordas só e ficava. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Aí começa a evoluir. Aí diz assim, não toco nesse violão não. É Takamine? É taca nele. Não é Takamine, é taca nele. Eu não quero. É crafter? Só toco crafter. Porque eu aprendi a tocar. Porque agora
Eu sou o bambambam, você é um arrogante. Aí a gente pensa que fulano foi abençoado. Conseguiu um emprego melhor aí. Saiu da igreja. Pastor, agora eu estou trabalhando tanto que eu não tenho mais tempo para Deus. E como Deus está em todo lugar, eu cultuo Ele na minha moto, no meu carro o dia inteiro, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Amados, larga esse cântaro. Arranja a namorada vira o cântaro. Passa fulano, o culto, depois do culto, fulano está no canto. Embaixo da marquise da padaria. Pelo amor de Deus. Cadê fulano? Ah, você não sabe não? Tá uma bênção. Foi batizado no Espírito em tudo, fala em línguas. Que língua que ele fala? Ah, eu vi ele beijando a namorada dele. Era um enrolar de línguas estranhas. Só línguas estranhas. Virou presbítero. Porque agora ele está até impondo as mãos sobre ela. Aí é que é o problema. Vocês riem, né? Mas o negócio é sério. O cântaro, meu irmão, do espiritualismo. Tudo é Deus, Deus é tudo. Vamos voltar para cá. Amém? Esse negócio vai dar certo. O que é o cântaro do espiritualismo? É vassoura ungida, é tijolo de Jacó, é pedra do muro das lamentações, é um espiritualismo, não sei, é o azeite que cura a úlcera, é o sal vai subir a sua pressão, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. É o cajado de Moisés. Você pensa que está na novela da Record? Irmão, eu não aguento mais. Aí eu vejo essas coisas, aí eu começo a entender por que as pessoas têm raiva de pastor, têm raiva de crente, aqueles que não conhecem a igreja, que não conhecem os pastores, de verdade, né? Até eu começo a ficar com raiva também. Eu começo a dizer, você tem razão. Porque tanta parafernália gospel que inventa, que viram o espiritualismo, amuletos da sorte. Tanta moda. O evangelho é tão simples. O evangelho é tão... A gente complica tudo. Rápido que o tempo está acabando. Aleluias. Outro cântaro a ser largado, meu irmão, é o cântaro da autopreservação da sua imagem, ou até mesmo da sua vida. E aí há 2 pontos. Primeiro ponto. Aquela mulher, ela não pensou na sua imagem, porque a imagem dela já estava deteriorada. Ela, como diz aí fora, o filme dela já estava queimado fazia tempo. Mas ela não pensou, ela foi cumprir o ID e fazer a vontade de Deus. Mas nós temos a autopreservação da nossa imagem muito forte ainda. E às vezes até mesmo da nossa própria vida, nós não sabemos o que é perseguição ainda. Ainda. Não sabemos. Então, essa autopreservação nos impede, é o cântaro que nos impede de cumprir o ID e a vontade de Deus. E aí nós estamos num lugar, as pessoas não sabem da transformação da nossa vida, as pessoas não sabem quem nós somos, as pessoas não sabem. De repente você está conversando com uma pessoa, e essa pessoa é tipo um presbítero, e você diz assim: puxa, eu já fui tão ativo na igreja, mas eu não vou falar para ele, só vou falar que eu vou na igreja. Puxa, outrora, quando eu me converti, eu era obreiro, eu era diácono, tá? Eu tomava conta da congregação, mas eu vou ouvir dele aqui, porque você sabe que se você falar, Deus vai começar a usar ele para você. Aí você fica no seu cantinho, quietinho, para preservar a sua imagem, a imagem daquilo que você já foi um dia e a imagem daquilo que você está sendo hoje. Tá bom, não quero ele enchendo a minha paciência. E a outra preservação é quando você está em algum lugar que você tem que ser diplomático.
Irmão, não existe cristão diplomata. Nós somos evangelistas. Não existe. Não tem essa de você não precisa agredir a pessoa, mas você não pode deixar de falar de Jesus. Mas nós somos tão diplomatas e ficamos assim. Olha, não, deixa ele ver Jesus em mim. Vou fazer força para Jesus sair. Deixa ele ver Jesus em mim. Eu não vou falar Jesus. Agostinho diz: se preciso for, pregue sem palavras, ou com palavras. Então vou pregar só na minha imagem. Brilha rosto, brilha rosto, brilha rosto, brilha rosto. Não vai brilhar. Deus te deu uma boca para você falar. Deus te deu pernas para você ir. Sai da sua casa. Mas ele é intelectual. Ei, eu conheço um homem, Alci. Ele não sabe nem falar direito. Até os 10 anos de idade era paralítico. Ficava olhando as crianças jogar bola da janela da sua casa. Até que um dia Deus visita esse homem começa a andar. Ele é um homem, um Michael Jordan, um negão assim, eu tenho 1,86, ele deve ter 1,98 por aí. A mão dele é desse tamanho. Quando ele abre a boca, é uma criança. Não sabe nem falar direito. Ele diz assim, ó, para a pastora Denise: eu estou vendo Deus dá para o irmão uma coisa assim que assopra assim. Aí eu falei: assim? Eu falei: isso é um saxofone, pois Deus vai dar para a irmã. Só que como nós somos uma só carne, Deus deu realmente. Uma semana depois Deus deu um saxofone para ela. Só que quem toca é eu, tá? Amém? Então, um dia Deus manda ele ir no Palácio do Planalto em Brasília. Pois esse homem foi, ele só deu por si quando já tinha passado tudo, já estava lá, botando o dedo na cara de uma autoridade e profetizando para ele se consertar, senão a vida dele ia ser destruída. Essa pessoa não só se consertou, isso aí já tem uns 15 anos, tá? Não só se consertou, como disse: isso que você faz é maravilhoso. Eu vou beneficiar você, e você vai rodar o Brasil inteiro. Eu vou pagar, fazendo essa obra que você está fazendo, falando a verdade, fazendo a vontade de Deus. Deus envia, Deus banca. Mas a gente pega esses cântaros: vou preservar a minha imagem, eu não sei falar direito. Eu não, o que eu vou falar para ele? Lucas 12, capítulo 12, naquela mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que falar, ele encherá a tua boca. Mas nós temos medo. E o patrão vai me demitir. Vai demitir se você falar assim: filho do diabo, se converte porque o filho de Deus está falando. Aí ele te demite. Ele vai falar assim: filho de Deus, o filho do diabo te bota para a rua. Amém? Saiba como falar. Vamos lá. Há 2 pontos aqui. Você não pode ter medo da sua autopreservação, mas você tem que ser obediente à voz de Deus. Reinhard Bonk estava na África, Lagos, Nigéria, quando ele vê que algo acontece e uma emboscada é contra ele. Preste atenção. Ele foge daquele país. O Espírito Santo avisa e manda ele fugir. Ele foge daquele país. Anos depois, ele volta, convidado, prega, e 1.100.000 pessoas aceitam Jesus num só culto. Há momentos que o Espírito Santo vai te mandar ir. Há momentos que ele vai dizer: não vai, fique, não vai, vá para outro lugar. E a gente não escuta e quer teimar: não, eu vou. Você entende? Que se ele mandou ir, não tem autopreservação da imagem. Mas se ele mandou ficar, fique. Outra situação na África. Começou uma perseguição nos cristãos e eles correram para a mata e ninguém podia sair da mata. E começaram a matar os cristãos. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a orar e passaram dias orando, deitado, escondido. E Deus escondeu eles tão bem escondido que
os assassinos, as pessoas com armas passavam do lado deles, e eles assim orando, dias já, até que o avivamento tomou conta daquele lugar, e pessoas começaram a ser curadas, bruxos começaram a morrer de repente, e o avivamento tomou conta, e muita gente se converteu naquele lugar. Paulo, vamos para a Bíblia. Paulo tem uma visão, ele ia para Bitínia, mas teve uma visão e disse: você não vai para Bitínia, você vai para Macedônia, sai daí. O seu plano é ir para Bitínia, mas eu não tenho para você isso. Então vá para outro lugar. E aí Paulo, obedecendo a voz de Deus, o que ele faz? Não foi para Bitínia, ele foi para onde Deus havia mandado. Se ele fosse para Bitínia, o que tinha acontecido? Não sei, ele não foi. Talvez teríamos na Bíblia assim, carta de Paulo a Bitínia. Mas por ele ter ido a Macedônia, ele passou em Filipos, Tessalônica, ele passou em Gálatas, ele passou em Éfeso, ele foi passando em Atenas, e igrejas foram nascendo, igrejas foram crescendo, foram sendo fundadas, porque Paulo resolveu fazer a vontade de Deus. Se ele mandou você ir, você vai. Se ele mandou você ficar, fique. Se ele mandou você ir para outro lugar, vá para outro lugar, mas obedeça a voz de Deus. Não, eu vou. Você vai se arriscar se Deus não mandou. Agora, se Deus mandou, como eu falei, Ele enviou, Ele banca. Amém? E último lugar, o cântaro representava também a sobrevivência. Mas ela não pensou em duas vezes em largar ali, pois sabia que o Messias havia ficado ali com o cântaro. Preste atenção. O cântaro representava tudo aquilo que ela podia se apegar como fonte de sobrevivência. Eu poderia falar que o cântaro era o pecado, o cântaro não sei o quê, o cântaro é o... Vamos para outra vertente. O cântaro era sua fonte de sobrevivência. Ela largou, deixou, e ali a temática, a tônica de largou o cântaro é largar literalmente, de soltar, eu não me prendo mais a isso. Essa é a tônica, eu não estou presa a isso. Ela largou e foi. Agora, ficou alguém com o cântaro ali, Jesus. A Bíblia não diz que o cântaro se despedaçou, como diz no livro de Eclesiastes. Não. Jesus ficou tomando conta do cântaro. Nós temos dificuldade de colocar as nossas coisas nas mãos de Deus. E por isso que às vezes nós somos avarentos na oferta. Por isso que às vezes nós não conseguimos ajudar o próximo. Por isso que às vezes, sabe quanto a igreja brasileira investe em missão por ano, juntando toda a sua fortuna e equacionando tudo? R$1,30. E nós somos uma igreja bilionária no Brasil, todas as igrejas. E aí nós gastamos bilhões, mas pastor, nós não gastamos bilhões para construir o templo de Salomão. Nós não gastamos. Não, como a igreja brasileira, eu falo igreja brasileira, eu falo tudo. Quando eu falo igreja perseguida na China, a gente está junto, porque só existe uma igreja. Só existe uma igreja. Quando uma igreja pronta, alguém passa aqui na frente, ele não vai falar aquela igreja pronta, ele vai falar igreja dos crentes, mesmo que aqui não tenha aprontado. Precisamos entender isso. E a igreja gasta bilhões às vezes em uma coisa suntuosa, enquanto a cada 5 segundos morre uma criança de fome no mundo. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, sim, e temos feito, graças a Deus. Mas precisamos orar para que essa consciência cristã venha sobre a igreja no Brasil.
Nós não somos a melhor igreja de Juazeiro, não somos a melhor igreja na terra, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que todos os dias eu oro para que venhamos a fazer a vontade de Deus, como uma noiva santa e ataviada com linhos de justiça, com atos de justiça. Nós temos dificuldade de confiar a Jesus aquilo que Ele nos deu. Preste atenção, já acabei. Nós não temos nada nessa terra. Nada. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus deixou ficar conosco. Somos apenas isso. Meu salário não é meu. Se acabou minha saúde, o que vai adiantar? Meu carro não é meu. Essa igreja não é minha. Eu não sou o dono dela. Eu não morri por essa igreja. Eu não vou tomar o lugar de Jesus. Deus me livre. Essa igreja é de Cristo. Ele foi quem morreu por você. Ele deu a sua vida. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, como diz João. Não tenho nada. Eu sou apenas administrador daquilo que Deus permitiu vir à minha mão. E é assim que nós temos que pensar, meu irmão. Essa mulher não pensou duas vezes, deixou o cântaro. Resultado disso, eles vieram ter com Jesus. E a Bíblia diz, por causa da palavra dela. Por causa da palavra dela. Porque ela foi e falou. E eles vieram ter com ele e creram. Creram. Eles foram até Jesus por causa da palavra dela. Agora substitua. Por causa da palavra de João, fulano veio a Cristo. Por causa da palavra de fulano, fulano conheceu a palavra de Deus. Por causa da palavra de Beltrano, fulano conheceu a palavra de Deus. É a sua palavra que o mundo precisa ouvir. A palavra de Deus saindo de ti. É a palavra de Deus saindo de ti. Se coloque de pé. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser. Cante. Que neles há toda a terra celebra cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra Deus Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.